suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei às suas chagas, compartilharei da dor de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria ter você conosco mais esse mês no programa Questões de Fé. Poder estarmos juntos para abordarmos aspectos daquilo que nós celebramos, daquilo que nós cremos. É sempre bom entendermos melhor aquilo que nós professamos, dar razão à nossa fé. E justamente porque queremos entender melhor, estamos aí já às portas do mês de novembro. E o mês de novembro, logo no segundo dia, nós temos uma memória muito importante na liturgia, que é dia de nós rezarmos pelos nossos irmãos falecidos. Dia de nós rezarmos por aqueles que partiram, por aqueles que nos precedem na eternidade. E justamente porque temos esse dia tão importante, que o tema de hoje vai ser sobre o purgatório. O que é o purgatório? O que vem a ser o purgatório? O que a igreja ensina sobre isso? O que as almas que estão no purgatório fazem? Devemos rezar por elas? Elas podem interceder por nós? Enfim, são questões que surgem e que nós precisamos entender tudo isso. Então, nos acompanhe até o final. Fique atento. Veja só, o purgatório é uma realidade, podemos chamar de intermediária entre nós e o céu. Veja só, quando chegar o dia que o Senhor nos chamar, que nós não sabemos quando será, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, não sabemos. Quando o Senhor nos chamar para comparecer diante dele, do justo juiz, nós deveremos estar completamente purificados. Ou seja, não poderemos ter nenhum pecado venial, nenhum pecado mortal. Deveremos ter combatido com garra todas as imperfeições. E quanto ao pecado, não só confessados, mas devidamente reparados. A questão é, a maioria, e podemos falar que 99,9% das pessoas, elas não são encontradas nesta condição no dia da morte. E surge um problema. No céu não entra pecado. No céu não pode haver mancha de imperfeição. No céu não pode haver o mínimo resquício de pecado, nem mesmo o mais leve, o mais venial. Porque se houver pecado no céu haverá sofrimento. E no céu não tem espaço para o sofrimento. No céu é a bem-aventurança eterna. O que acontece então quando alguém morre com pecado venial ou com alguns outros pecados mortais confessados, mas não devidamente reparados? Veja só, existe o purgatório justamente para isso, que é um estado, uma condição a qual a alma é submetida, aonde naquele estado a pessoa vai passar por um processo de purificação que nós não temos como dizer quanto tempo dura, porque nós entramos aí numa outra dimensão de tempo. Não é o nosso tempo, a medição do nosso tempo em horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. A condição é outra. Alguns santos tiveram a possibilidade de ter a experiência do purgatório em vida, ou serem arrebatados, ou a alma entrar nessa condição de purgatório, como por exemplo Santa Catarina de Gênova. E os santos que tiveram essa experiência dizem que poucos minutos ali, nessa condição, nesse estado, parece que foram anos.
devido à intensidade do sofrimento. Então, o purgatório consiste num intenso sofrimento. E que sofrimento seria esse? Seria o sofrimento de já não ter mais uma alma dividida, de querer somente o que Deus quer, com toda a força, com todo entendimento, de todo o coração, querer só o que Deus quer, desejar ardentemente estar unido a Deus, mas ainda não poder, porque traz mancha, traz pecado venial não confessado, traz pecado não reparado. E então, esse período de fogo, porque o purgatório é uma espécie de fogo, vai purificar a alma daquela pessoa para estar apta, quando Deus assim achar oportuno, de tomar posse da bem-aventurança eterna, se unir a Deus definitivamente. Então, as almas que estão ali no purgatório, elas estão sofrendo. E o sofrimento é intenso, porém é um sofrimento muito nobre, porque é um sofrimento, embora doído, desejado, porque maior ainda é o desejo de se unir a Deus. E se o meio para se unir a Deus é passar por aquele sofrimento, então a alma deseja aquele sofrimento para se unir a Deus. Quem está lá pode rezar por nós? Sim. Quem está lá pode rezar por nós. Por isso nós podemos recorrer à intercessão das almas do purgatório. A questão é que nós não sabemos quem está lá. Então nós não podemos pedir para a pessoa X, a pessoa Y. Nós devemos nos dirigir de forma genérica. Que as almas do purgatório possam interceder por mim hoje. Que as almas do purgatório possam apresentar a Deus as minhas necessidades, possam rogar a Deus para que eu tenha bom êxito neste ou naquele trabalho, nesta prova, que eu consiga vencer essa tentação, que as almas do purgatório possam rezar por mim. Sim, eu posso pedir a intercessão das almas do purgatório, porque embora ainda não no céu, estão muito mais próximas do céu do que nós. Então elas podem interceder por nós. Só que não só isso. Nós devemos interceder por elas. Devemos rezar pelas almas do purgatório. E por excelência, a oração que mais, digamos assim, traz consolo a estas almas que estão no intenso sofrimento é o sufrágio da Santa Missa. Ou seja, oferecer a Santa Missa pelas almas do purgatório, pelas almas dos nossos entes queridos que já partiram, que nós não sabemos se estão no céu, se estão no purgatório, ou Deus nos livre, se estão no inferno. Se estiverem no inferno, não vai ter nenhum efeito. Mas se estiverem no purgatório, muito efeito surtirá no processo purgativo que eles estão ali atravessando. Como eu dizia, alguns santos tiveram experiências místicas, experiências de terem sido arrebatados ao purgatório e também de terem em vida a sua alma, ter passado por esse purgatório. Foram graças especiais. Mas também, na história da Igreja, existiram santos que tiveram experiências com as almas do purgatório, que vieram até estes homens e mulheres de Deus para pedir a sua oração, a sua intercessão. Entre eles, Santa Faustina Kowalska, Santa Gema Galgani e, de forma toda particular, muito bem documentada, São Padre Pio. São Padre Pio, um dos maiores místicos, dos santos mais místicos dos nossos tempos, ele teve um contato muito direto com as almas do purgatório. E a Dominus Salus teve a alegria de poder trazer para o Brasil esta obra aqui, Padre Pio e as almas do purgatório, aonde o padre Alessio Parente, um capuchinho que conviveu com o Padre Pio, que ajudou a cuidar do Padre Pio nos últimos anos de sua vida, pôde registrar
algumas experiências colhidas do santo, daquilo que o Padre Pio viveu com as almas do purgatório. E eu gostaria de trazer para você um relato muito interessante que o Padre Alessio registrou. Então, o Padre Pio, relatando ao Padre Alessio, dizia assim: alguns dias depois da reunião semanal, disse aos irmãos: agora escutem o que me aconteceu há algumas noites. Desci a lareira para me aquecer e estranhei ao encontrar 4 monges sentados ao redor do fogo, com os capuzes pretos em silêncio. Cumprimentei-os com o louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mas ninguém respondeu. Espantei-me, olhei para eles cuidadosamente para ver quem eram, mas não reconheci ninguém. Continuei olhando durante alguns minutos. Tinha a impressão de que estavam sofrendo. Repeti a saudação. Outra vez não me responderam. Então fui ao quarto do padre guardião perguntar a ele se alguns frades tinham vindo de visita. O superior, que naquele tempo era o padre Lourenço de São Marco, respondeu: Padre Pio, quem viria aqui com este mau tempo? Respondi a ele: Padre guardião, lá embaixo, perto da lareira, há 4 monges capuchinhos, sentados nos bancos, aquecendo-se com os capuzes postos. Cumprimentei-os, mas nenhum respondeu. Observei-os cuidadosamente, mas não os reconheci. Não sei quem são. O padre guardião então exclamou: é possível que os frades visitantes tivessem vindo e eu não soubesse? Vamos lá embaixo investigar. Chegamos ao local, mas não havia ninguém. Então entendi que os 4 frades eram religiosos falecidos, que pagavam seu purgatório no lugar onde tinham ofendido a Deus. Rezei a noite inteira diante do Santíssimo Sacramento, para que os libertasse do purgatório. Esse é simplesmente mais um exemplo de como as nossas orações e sacrifícios ajudam muitíssimo para que as almas do purgatório apressem sua chegada à recompensa eterna. Recordemo-nos das palavras de Santa Mônica: tudo o que peço é que onde quer que esteja, lembre-se de mim no altar do Senhor. Então, esse relato está aqui, só que esse é um de tantos outros relatos curiosos registrados nessa obra Padre Pio e as Almas do Purgatório, que eu convido você a ler, a adquirir esse livro e poder fazer uma leitura meditada, porque assim nós vamos conseguir compreender melhor essas realidades últimas, escatológicas, que envolvem a vida do ser humano após a morte. E que eu e você possamos nos esforçar ao máximo, não para alcançar o purgatório, mas para alcançar o céu. Fizermos de tudo que estiver ao nosso alcance: oração, penitência, reparações, vigílias, confissões bem feitas, eucaristias bem comungadas, obras de misericórdia, para que assim possamos ir aperfeiçoando a nossa vida e estarmos um dia face a face diante do Senhor. Você que deseja adquirir o livro Padre Pio e as Almas do Purgatório, vamos disponibilizar aqui no vídeo, embaixo a descrição do vídeo, você vai ver o link, para poder acessar então o site e adquirir o livro. Lembrando você que o programa Questão de Fé, ele sempre vai na última semana do mês. E agora, no início do mês de novembro, a caixinha de dúvidas vai estar lá, para que você possa sugerir perguntas, questões a serem respondidas para o final de novembro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que todos nós um dia possamos nos encontrar face a face junto daquele que nos amou. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.